Hoje eu vou falar sobre algo que pode assustar muitas pessoas, mas que também pode te ajudar e muito a realizar os seus desejos. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, vem comigo nesse vídeo. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Cristina Giolo, sou terapeuta holística e aqui eu trago conteúdos para ajudar você a atrair os seus desejos. E se você já é inscrito ou inscrita aqui no canal, você já deve saber um pouquinho sobre o que eu vou falar hoje. Você já deve saber um pouquinho do meu método, que eu gosto muito de utilizar a lei da atração junto com as ferramentas de limpeza, principalmente Ho'oponopono e EFT. E se você não sabe do que eu tô falando ou quer saber um pouquinho mais, eu já te convido também a se inscrever aqui no canal para você entender que tem bastante conteúdo sobre isso, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o Ho'oponopono e a EFT. São duas ferramentas que nos ajudam a fazer uma limpeza dos bloqueios, das memórias, dos sentimentos negativos. Ho'oponopono é mais conhecido, né? Mas a EFT pouca gente conhece. Mas eu tenho playlist aqui no canal, tá? Calma. E se você quiser entender melhor, depois você vai lá e assiste depois que acabar esse vídeo. Eu vou deixar nos cards e na descrição uma playlist sobre EFT e uma playlist sobre Ho'oponopono, caso você queira se aprofundar aí nessas técnicas. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre elas, mas não vou ensinar você a fazer a técnica. Então depois você vai lá e aprende se você quiser. O que eu vou falar hoje então? Eu vou falar hoje sobre a parte que assusta dessas ferramentas. E qual que é a parte que assusta? A parte que assusta para muitas pessoas, e lógico que não é todo mundo que se assusta, mas eu tenho percebido que muitas pessoas se assustam com isso, que é olhar para as nossas sombras, para os nossos sentimentos negativos. A sombra é o quê? A sombra são os nossos sentimentos negativos, aquilo que a gente não quer olhar, a raiva, a inveja, as coisas que a gente faz que às vezes não são legais, são a sombra, né, emergindo. Isso é normal, todo mundo tem. Onde a luz e a sombra são faces da mesma moeda. E o que acontece conosco é o seguinte: quando nós não trabalhamos a sombra, ela fica gigantona, fica grandona e muitas vezes ela toma conta da gente. Mas quando nós a aceitamos, a acolhemos, a integramos e aprendemos a lidar com aqueles sentimentos, aí sim ela vai ficando, é como se ela fosse ficando, né? Cada vez menor, e aí ao invés de ela nos dominar, nós é que a dominamos. Então as ferramentas de limpeza, elas ajudam muito com isso. Elas ajudam a diminuir a nossa sombra, deixar ela ali mais quietinha, mais domadinha. E conforme a gente vai fazendo essa limpeza, a gente vai aprendendo a lidar com ela mais e mais. E a tendência é que a gente vai ficando mais calmo, mais tranquilo. E ela vai, como eu falei, cada vez mais diminuindo. Mas qual que é a parte que assusta nisso? A parte que assusta é o meio do caminho, tá? Porque se você pegar, imaginar que você tá no ponto A com a sua sombra gigantona e você chegou no ponto B com a sua sombra bem pequenininha, é lógico que todo mundo quer isso, mas nem todo mundo está disposto a passar pelo processo. Esse processo muitas vezes ele vai ser doloroso, tá? Então, por exemplo, quando você está fazendo a prática da EFT, você vai ter catarses ali imediatas, ou seja, você vai ter que entrar em contato com a raiva, com a inveja, com a tristeza, com alguns sentimentos negativos, né? Conforme você vai tocando nos meridianos da acupuntura, ela é uma técnica que a gente vai tocando nos meridianos da acupuntura e por conta desse toque, essa liberação emocional, ela vai acontecendo mais rápida. Mas como assim, Cris, liberação emocional? Porque muitas vezes nós não queremos ver a nossa sombra, nós só fingimos que ela não tá lá, né? E aí o que a gente faz? A gente vai fingindo, é como se a gente fosse colocando a sujeira para debaixo do tapete. E aí, quando a gente vai fazer EFT, é como se a gente fosse limpar a sujeira debaixo do tapete. E aí, o que vai acontecer? Você vai ver a sujeira, você vai botar a mão. Às vezes, você vai se permitir, naquele momento, sentir o que você não se permitiu lá no passado. Ou o que não foi suficiente lá no passado. De alguma forma, ficou preso, ficou reprimido em você. Mesmo que você tenha chorado, que você tenha sentido, às vezes, aquilo ali causa um trauma, um bloqueio. E aquilo ali vai ficar preso em você. E aí o que acontece? Quando a gente vai praticando uma ferramenta como a EFT, por exemplo, embora a gente tenha esses sentimentos negativos, embora a gente foque no sentimento negativo durante a técnica, depois a sensação é o quê? De paz, de bem-estar. E isso vai ajudando a remover os bloqueios
e vai ajudando você a elevar a sua frequência. E conforme você eleva a sua frequência, vai ficando mais e mais fácil você alcançar os seus desejos. E no Ho'oponopono, às vezes você não vai precisar entrar em contato direto com aquele sentimento. Às vezes sim, às vezes a pessoa vai começar a fazer um Ho'oponopono, vai vir um choro, vai vir um sentimento ruim, pode acontecer. Mas isso não acontece geralmente, tá? É claro que cada pessoa é uma pessoa, mas geralmente não é de forma tão intensa quanto na EFT. Mas o que pode acontecer? Pode gerar uma catarse na sua vida. Então, às vezes você está fazendo uma determinada limpeza e acontece uma coisa que você não queria. Isso daí pode fazer parte da limpeza. Nem sempre é assim, mas pode acontecer. E muitas pessoas às vezes começam a fazer o Ho'oponopono e param porque tem medo, né? Porque se assustam com essa limpeza, se assustam com a sombra que está emergindo. Só que se a gente fingir que a sombra não está lá, ela só vai crescer. Para a gente fazer ela diminuir, a gente precisa encarar a sombra, tá certo? Então é isso que muitas vezes vai assustar a gente, e eu percebo que tem pessoas que não estão dispostas a passar por isso, mas também tem aquelas pessoas que vão falar assim, não, eu não quero mais ficar onde eu estou, então eu vou fazer esse negócio, vou passar por esse negócio logo, para depois poder usufruir aí de uma facilidade maior na cocriação dos meus desejos. Eu vou exemplificar um pouquinho isso com um caso de uma cliente que me deu um depoimento esses dias, né? Uma cliente da terapia, ela terminou aqui o processo dela terapêutico e eu pedi um depoimento para ela, ela me deu e permitiu que eu lesse aqui para vocês. Eu vou dar uma resumida porque ficou um pouquinho longo, mas eu vou ler alguns trechinhos que tem a ver com isso que eu tô falando aqui no vídeo. Inclusive, se você também tiver interesse em fazer terapia comigo, eu vou deixar o contato aqui na descrição para você mandar uma mensagem e saber um pouquinho mais como que funciona, tá bom? Então vamos lá, ao depoimento da Xênia, minha cliente. Ela disse o seguinte, ó: Oi Cris, ontem finalizamos um ciclo das sessões e eu estou aqui para te agradecer. Confesso que cheguei esperando que você resolvesse tudo por mim. E sim, você resolveu, mas de uma forma completamente do que eu imaginava. Você me mostrou que não tem problema olhar para os medos, os bloqueios, e que quando a gente olha para eles, a gente tem a oportunidade de tomar consciência e trabalhar todos esses pontos para que se dissipem. Você me ajudou a transformar a visão das situações e agora, com meus 32 aninhos, consigo pela primeira vez me sentir verdadeiramente próspera. Há bastante tempo eu tenho bons empregos e ganho bem, mas nunca tinha me sentido assim. Conseguir mudar a minha situação financeira, ver que eu estou no caminho para atingir os meus objetivos me fez me sentir segura, livre e próspera. Muito obrigada pelo trabalho que você realiza, você me transformou e desejo que consiga transformar cada vez mais pessoas. Agradeço muito aqui o depoimento da Xênia, minha cliente, mas só quero fazer uma correçãozinha, não fui eu que transformei ela, tá? Porque eu não tenho poder de transformar ninguém. Mas, através das ferramentas que eu apliquei com ela, guiando ela ali no processo terapêutico, trazendo a visão de fora, aplicando as ferramentas de uma forma profissional, ela conseguiu alcançar a transformação, tá? Então, só uma diferença aqui da forma de falar que é importante, porque você tem que saber que o poder está nas suas mãos, né? E lógico que a ajuda de um profissional às vezes vai te ajudar a cortar caminho, mas é você que vai fazer essa transformação. E claro que cada um também vai reagir de um jeito às técnicas, né? No caso dela, ela reagiu muito rápido, ela teve uma resposta muito rápida às limpezas, tanto que ela estabeleceu uma meta financeira e ela conseguiu essa meta, ela conseguiu atingir essa meta logo na primeira sessão. Não é uma coisa que acontece sempre, né? Assim, logo na primeira. Mas como ela teve uma resposta muito rápida à técnica, teve coragem ali de encarar os seus medos, né? Ela conseguiu esse resultado rápido. E o que ela fala aqui nesse depoimento, né? Por que eu trouxe aqui? Porque tem a ver com isso, porque ela imaginava que ia ser de um jeito, e quando chegou lá na terapia, ela viu que ela ia ter que encarar os medos dela, e ela viu que estava tudo bem fazer isso, encarar o medo, encarar a escassez. Porque quando a gente está praticando a lei da atração, o que a gente pensa? Tem que pensar positivo, tem que vibrar positivo, na maior parte do tempo, beleza, tá tudo certo. Só que a gente também não pode esquecer que a gente é humano e sempre vai ter a sombra. Lembra, se tem a luz, tem a sombra.
Então eu não posso ignorar a minha sombra, eu tenho que saber como lidar com ela. E aí foi isso que foi acontecendo aqui com a Xênia durante o processo das limpezas. E aí o que acontecia? Embora ela ganhasse relativamente bem, ela não se sentia próspera, então, consequentemente, ela não era próspera. Por quê? Porque quanto você ganha não significa se você é próspero ou se você não é próspero. Às vezes tem uma pessoa que ganha 2.000 e é próspera, porque ela consegue fazer aquele dinheiro render. Às vezes a pessoa que ganha 2.000 empresta dinheiro para que ganha 10.000. Você já viu isso? Eu já vi isso acontecer. E aquela que ganha 10.000, tô dando exemplo aqui hipotético, tá? Aquela que ganha 10.000, ela gasta 12. Essa pessoa que ganha 10 e gasta 12, ela é próspera? Não, essa pessoa não é próspera. Então aqui a minha cliente, conforme o sentimento que ela tinha de não ser próspera, conforme as memórias de escassez que ela tinha, ela não era próspera. E aí, ajustando alguma coisinha aqui, outra coisinha ali, e limpando as memórias, encarando os medos, sofrendo as catarses necessárias, ela conseguiu ali finalmente se sentir próspera. E a partir do momento que ela se sentiu próspera e tomou atitudes também ali na vida prática, que a gente também fala um pouquinho sobre isso na terapia, aí sim ela conseguiu transformar a vida dela de uma forma muito rápida. E esse é só um exemplo aqui que eu trouxe para vocês para mostrar o quanto as ferramentas de limpeza podem ajudar você a encurtar caminho, podem ajudar você a alcançar mais rápido o seu desejo. Eu estou dando exemplo de uma cliente, mas tem inúmeros clientes que também acontecem isso. E pessoas aqui no canal também, né? Recebo também muitos relatos de pessoas que começaram a praticar essas técnicas e melhoraram bastante coisa nas suas vidas. Deixa eu só explicar também uma coisinha para você sobre a lei da atração. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, já deixa aqui o seu joinha, tá? Para você não esquecer depois. O processo da lei da atração é o quê? São 3 etapas. Não tem a etapa da limpeza no processo original da lei da atração, como ela foi ensinada. Mas eu coloquei essa etapa dentro do meu método e eu vou explicar para você por quê. Vamos lá. Primeiro, você vai identificar o seu desejo. Então, vamos supor que o seu desejo seja igual ao da minha cliente, de prosperar. Então você vai identificar o que é prosperar para você, quanto que você quer ganhar, como que você quer que seja a sua vida financeira. Depois, então, você vai dar atenção ao desejo, que é você imaginar que você já é próspera, que você já é próspero. É você tentar fingir que você já tem aquilo que você quer. Manter a sua vibração elevada na maior parte do tempo. E depois vem a parte do soltar, que é você confiar que o universo vai trazer para você aquilo no momento certo, que aquilo já é seu, né? E aí você deixa que o universo faça a parte dele, enquanto você faz a sua, é lógico também. Mas aí o que acontece nesse meio tempo? Muitas pessoas não conseguem se sentir próspera. Por quê? Porque tem muitas memórias de escassez, porque tem muitas crenças. E aí a pessoa tá pensando assim, eu já ganho aquele salário maravilhoso, eu já ganhei na loteria. E aí vem aquela vozinha assim, não, você não ganhou na loteria, não, você não é próspera, você não é próspera, não. Você não ganha esse salário aí, você não tá nem perto. Fica vindo aquelas coisinhas, né, na nossa mente. Aí vem o medo. Ai, mas se eu ganhar muito dinheiro, eu vou atrair pessoas interesseiras. Se eu crescer muito, eu vou crescer mais que minha família. Se eu ganhar muito dinheiro, se eu ganhar esse salário, eu não vou nem saber o que fazer com o dinheiro. Então começa a vir tudo isso, né? Que são crenças, que são memórias. E muitas vezes essas coisas que vêm, esses medos, essa sombra que vem, né? Essas coisas que a gente não quer olhar, mas não vai adiantar a gente não olhar. Tá ali. E aí, muitas vezes isso pode emperrar o processo da lei da atração. É possível você ter sucesso na lei da atração sem fazer ferramenta de limpeza? Sim, é totalmente possível. Se você conseguir entrar na frequência do desejo. Se você conseguir driblar essas vozinhas, se você conseguir vigiar o seu pensamento, se você conseguir tirar o foco do negativo e colocar o foco no positivo, se você conseguir tirar o foco do que você não quer e colocar o foco no que você quer, aí sim é possível cumprir as 3 etapas, sem a etapa da limpeza e chegar no seu desejo. Só que se eu coloco a etapa da limpeza aí no meio, o que vai acontecer? Provavelmente eu vou conseguir elevar a minha frequência mais facilmente, porque a limpeza ela vai ajudar você a elevar a sua frequência. E aí vai ser mais fácil você se sentir próspera, vai ser mais fácil
você sentir que já tem o desejo. É lógico que vai depender de pessoa para pessoa, como eu falei. Às vezes algumas pessoas podem estar praticando há um tempão e não estarem vendo resultados ainda. Tudo bem, é o seu tempo. E vai ter pessoa que vai fazer uma vez e vai dar resultado. Então, você só vai saber se você estiver disposto ou disposta a encarar isso. E conforme a gente vai fazendo a limpeza, a tendência é que a gente vá manifestando os nossos desejos com mais facilidade. Não só um desejo, aquele que você tanto quer, que você fica mentalizando, que você fica colocando atenção. Não, mas aí quando eu vou limpando, eu vou tirando essas coisas, né, que vão emperrando, e aí eu manifesto com mais facilidade. Aí eu penso numa coisa aqui e ela acontece. Aí eu desejo uma coisa ali e ela acontece, tá? Então essa é a tendência quando você persiste nas limpezas, mesmo que esse caminho possa ser assustador aí no meio do caminho, como eu falei, né? Porque para algumas pessoas vai ser um caminho conturbado, vai ser um caminho de catarse, para outras não. Vai depender muito do que você tem aí dentro do seu subconsciente. Mas na minha opinião, vale muito a pena você passar por esse processo, você ter a coragem de enfrentar, ter a disposição ali de passar pelos sentimentos negativos se for preciso, de sentir os sentimentos negativos se for preciso para depois limpar, tá? Durante a EFT, algumas pessoas falam, mas por que coloca o foco no negativo? Que é para poder tirar. Tava lá preso lá dentro. Você vai poder sentir, você vai sentir para poder tirar. E tocando nos pontos, você consegue tirar aquilo. Depois que você tirou, você tira do seu campo energético. Aí sim, depois que você acabar a prática, você vai focar no positivo. Só que aí vai ser muito mais fácil você focar no positivo. Então, se você ainda não pratica as ferramentas de limpeza, eu recomendo que você pratique. Seja EFT, seja Ho'oponopono, qual você se identificar mais, ou as duas. Como é o meu caso, eu gosto muito das duas e pratico sempre as duas. Acredito que uma potencializa a outra. E são técnicas que você pode se auto-aplicar, você pode ter resultado sozinho ou sozinha. Mas se você quiser a ajuda de um profissional aí te guiando nesse processo, te ajudando a enxergar os pontos que você não enxerga sozinho ou sozinha, lembra que o contato está aqui na descrição, para você saber um pouco mais como funciona o meu trabalho. Então, um abraço e eu vejo você no próximo vídeo.